Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 158. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Com esse projeto, com essa jornada juntos, nós podemos ler a Bíblia em um ano. Nós já estamos no dia 158 e eu estou muito feliz que você está aqui. Não desista, fique firme em conhecer mais o Senhor. Hoje eu vou ler para vocês Provérbios, continuando, Provérbios, dos capítulos 13 ao 15, mas antes vamos fazer nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, um dia que podemos dizer que nós estamos Te conhecendo mais, que através da leitura de hoje nós possamos aprender as sabedorias, os tesouros, os ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajude, nos ensine, corrija a nossa forma de pensar e que Teu Espírito Santo nos traga sabedoria e conhecimento e compreensão de tudo que nós estamos lendo. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta, aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você
não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres serão evitados, até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Provérbios capítulo 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa.
É melhor ter pouco, com o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca a dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios capítulo 13 revela como a sabedoria molda nossas decisões diárias e constrói um caminho seguro em meio às incertezas da vida. O capítulo reúne 25 provérbios que contrastam o comportamento do justo e do ímpio, destacando temas como disciplina, diligência, controle das palavras e influência das amizades. Quando nós lemos capítulo 13 de Provérbios, nós aprendemos que cada escolha que façamos reflete o nosso temor a Deus e a nossa disposição de ouvir a correção. O texto apresenta lições práticas que mostram como a integridade protege, a preguiça empobrece, a instrução edifica e a sabedoria se fortalece por meio da convivência com pessoas sábias. Essas verdades são ensinadas de forma direta, como uma linguagem que continua atual, mesmo após séculos. Logo no comecinho do capítulo 13, começa com um contraste entre dois tipos de filhos, o sábio e o zombador. O primeiro acolhe a instrução do pai, mostrando humildade para crescer. Já o segundo rejeita a repreensão, revelando orgulho e insensatez. O versículo mostra que a sabedoria começa com o reconhecimento da necessidade de aprender, especialmente de fontes confiáveis. Quando a gente lê esse verso, nós podemos perceber o quanto que precisamos manter o nosso coração ensinável, mesmo nas áreas em que achamos que já amadurecemos. Nos versículos 2 e 3, Salomão destaca o impacto da fala. Do fruto de sua boca, o homem desfruta coisas boas. Palavras geram consequências. Aquele que controla a língua preserva a própria vida, enquanto o que fala demais se arruína. A linguagem tem força criativa e destrutiva. Como cristãos, nós podemos aprender que o domínio da fala é um dos maiores sinais da sabedoria prática. Já no versículo 4 nos diz sobre o preguiçoso. O preguiçoso deseja muito, mas nada conquista. Já o diligente, por sua vez, vê seus desejos realizados. O contraste aqui é entre expectativa sem ação e esforço recompensado. O versículo nos ensina que a realização dos sonhos exige empenho diário. Como cristãos, entendemos que devemos unir fé e trabalho com disciplina constante. Provérbios 14 destaca o contraste entre a sabedoria que edifica e a insensatez que destrói, revelando como nossas escolhas moldam o futuro.
O capítulo reúne ensinamentos curtos, porém profundos, sobre temas como família, trabalho, justiça social, temperamento e o temor do Senhor. Ao ler Provérbios 14, percebemos que a sabedoria não é apenas um ideal espiritual, mas é uma prática diária que afeta cada aspecto da vida. O texto apresenta um padrão claro. O justo colhe paz, o tolo colhe ruína. O prudente observa o caminho, o ingênuo tropeça por falta de discernimento. Salomão ensina que o temor do Senhor não só protege o indivíduo, mas também fortalece a sua descendência e honra a Deus. O capítulo se abre com a mulher sábia e a mulher tola. A primeira edifica o seu lar, a segunda destrói com as suas próprias mãos. A figura da mulher aqui representa o centro do lar. Não se trata apenas de um papel doméstico, mas da influência moral e espiritual exercida no ambiente familiar. Aqui nós aprendemos que a sabedoria prática começa dentro de casa. Dos versículos 5 ao 9, nos mostra que a integridade da testemunha verdadeira é oposta à falsidade da testemunha mentirosa. Já o versículo 6 mostra que o zombador busca, mas não encontra sabedoria. O problema não é falta de informação, mas de um coração ensinável. Os tolos, segundo o versículo 9, desprezam a ideia de reparação do pecado. O termo hebraico aqui está ligado ao conceito de oferta de culpa, o que mostra sua insensibilidade espiritual. Quando nós lemos isso, nós somos confrontados com a realidade de que a sabedoria exige humildade para reconhecer erros e buscar reparação. E Provérbios capítulo 15, o último deste áudio, revela o poder transformador das palavras e da atitude diante da correção e do temor do Senhor. O capítulo apresenta contrastes vividos entre o justo e o ímpio, o sábio e o tolo, mostrando que a verdadeira sabedoria molda o coração, a fala e as decisões diárias. Ao ler Provérbios 15, nós aprendemos que uma resposta calma pode evitar conflitos e que Deus valoriza a oração sincera mais do que o sacrifício ritual e que o temor do Senhor conduz à honra. A sabedoria aqui não é teórica, mas prática e profundamente espiritual. Ela se manifesta na maneira como nos comunicamos, reagimos à disciplina e buscamos a justiça. Logo no começo do capítulo, destaca o poder também das palavras. Uma resposta calma pode acalmar a fúria, mas uma palavra ríspida é como combustível para o fogo do conflito. Quando nós lemos Provérbios, nós aprendemos que a maneira como como escolhemos responder, pode mudar o rumo de uma conversa ou até de um relacionamento. O versículo 2 apresenta um contraste entre a língua do sábio, que torna o conhecimento atraente, e a boca do tolo, que despeja insensatez. Já no versículo 3 ensina que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente o bem e o mal. Isto mostra que mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Já o verso 4 compara o falar amável a uma árvore de vida. Essa imagem recorrente em Provérbios representam palavras que curam, restauram e promovem vida, em oposição ao falar enganoso, que destrói o espírito. No versículo 5, reforça que desprezar a disciplina é tolice, enquanto acolher a repreensão é um sinal de prudência. Já no versículo 6, mostra que a casa do justo contém grande tesouro, o que pode ser tanto material quanto espiritual. Em contraste, o rendimento dos ímpios é inquietante, pois provém de caminhos errados e não traz paz. Já no versículo 7, o foco volta à fala. As palavras dos sábios espalham conhecimento, enquanto o coração do tolo não colabora com isso. Bom, nós terminamos por aqui. Tem muitas informações no livro de Provérbios, mas que Deus continue falando de uma forma especial no coração de cada um de nós, que possamos aprender mais sobre o caráter de Deus e conhecê-lo mais e amando mais ao nosso Criador e às pessoas que Ele colocar em nosso caminho. O caminho do ímpio é detestável ao Senhor, mas Ele ama quem busca a justiça.
Isso revela que Deus não se agrada apenas de ações religiosas, mas de corações sinceros. Que possamos ser assim. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio. Tchau, tchau.